Boa noite. Hoje, 31 de julho de 2020, última sexta-feira do mês. Estamos trazendo a continuidade do nosso estudo. Naturalmente que sempre são assuntos diferentes, mas todos relacionados com apenas uma coisa, com um assunto superior, que envolve a transição planetária. São os momentos que nós estamos passando no planeta e todas as civilizações antes e pós Jesus mencionavam com o nome de fim dos tempos. Antes de iniciar com nossa prece, vamos apenas dizer quais serão os nossos assuntos, esse assunto subdividido em 3. E o primeiro nós vamos tratar de falar sobre a moral estranha, assunto foi direcionado por Jesus, coisas faladas por Jesus. O segundo está relacionado com a emigração e imigração de espíritos. E o terceiro, que envolve Jesus de forma direta, nós vamos falar a respeito de como era o lar de Maria na meninice de Jesus. Antes disso, antes de iniciar, vamos fazer a nossa rotineira prece, que é essencial para que nós possamos estar todos sob o manto do Mestre amado Jesus. Amigo maior, Mestre ascensionado Jesus Cristo, vos agradecemos por este momento, por esse estudo, por toda a nossa contribuição, para que muitos que possam entender que hoje, nesses tempos, deixem para trás a obscuridade de seus pensamentos ainda equivocados e sigam por si mesmos a realidade de um mundo novo e melhor. Te agradecemos pela presença organizada dos irmãos de luz que nos direcionam, nos protegem e utilizam nossas forças para que nós mesmos entendamos aquilo que quisestes dizer. Agradecemos também a presença de todos que estão aqui presentes fisicamente e no invisível, mas também a cada um que está ouvindo estas palavras no momento adequado. Sendo assim, com vossa permissão, vosso amor, carinho e nossos méritos que vós mesmos nos dais, damos por iniciado o nosso humilde estudo na noite de hoje. E assim é. Muito bem. Sob a orientação do nosso amado direcionador Frei Galvão, semana passada nós dissemos toda a lista de irmãos que pedem preces, os que não disseram, mas outros pedem, assim por diante. Nós temos dois tipos de indivíduos e irmãos que são beneficiados, pelo menos de nossa parte, embora nós queiramos proporcionar isso, e é proporcionado para a grande universidade, os irmãos universais, mas nós temos alguns nomes desses momentos que nós vivemos encarnados aqui na Terra e que temos a lista. Nós dizemos o nome deles todos uma vez por mês. Foi a semana passada. Então, hoje,
nós diremos somente os que foram adicionados aos anteriores. E não precisa se preocupar, porque todos que estão no caderno, eles já são identificados, são assistidos, são tratados, tudo da forma correta, como Jesus dizia: o Pai não perde um fio de cabelo nosso que cai, sem saber. Então, pouco importa se o caderninho está aberto, se está fechado, eles já sabem tudo antecipadamente. Então, na nossa lista de desencarnados, para que recebam energias benéficas e nossos votos de bem-estar, sejam onde estiverem, de melhorias, de tratamentos e assim por diante, porque esses seres, esses irmãos, como nós um dia, apenas perdemos o corpo físico, a matéria, ele, o ser, é eterno e continua. Sônia Lins, Geni Pereira de Lira e Sidclay Mendonça dos Santos. Estes são os 3 que estão entrando nas nossas preces, que desencarnaram. Os novos que estão em tratamento são João Paulo Macedo, Clenilde Macedo, Bruno Lins Ora e Josafá Costa. Muito bem. Bom, é claro que tudo que nós falamos aqui, todos os nossos assuntos, todas as nossas palavras estão todas interligadas sempre com transição planetária, ou seja, o momento da última hora. Estamos falando para obreiros da última hora. E você está sendo chamado a pôr a mão no que se chama charrua. Charrua é aquela máquina, que não é máquina, aquele instrumento que é utilizado para arar a terra. O cavalo vai puxando, ou o boi vai puxando, e o fazendeiro, a pessoa que está manuseando vai segurando ela, aquela charrua. E ela vai abrindo e arando a terra e preparando o terreno para o plantio. Então nós agora não só estamos tendo urgentemente que fazer a utilização da charrua, abrir o caminho, como fazer a plantação e colher, tudo ao mesmo tempo. Por isso que nós precisamos acordar. Mas para isso, nós precisamos ter fé. E ter fé é a confiança plena em Deus. Apenas repetindo, porque os outros que já são mais antigos já sabem isso todas as semanas nós falamos as mesmas coisas e não vamos cansar de falar. Fé não é somente o que se diz da boca para fora. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que um dia... Não. Fé é uma coisa só. Chama-se confiança plena em Deus. E isto nós sentimos. Está aqui. Não é aqui nem é aqui. É aqui, no coração. É o corpo todo que tem que vibrar fé, vibrar confiança plena em alguma coisa, alguma energia muito maior que organiza tudo isso, todas as coisas, milimetricamente, constantemente, desde a eternidade. Porque se não fosse assim, os planetas não estariam rodando, girando sem se chocarem, as estrelas, os meteoros cairiam todos e destruiriam tudo. Então existe toda uma dança de movimentos, de sons, de cores, etc, 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 organizado por um ser maior. E este ser que nós nos damos o direito de dizer
não temos vocabulário para explicar, apenas tentamos, nós chamamos de Deus, outros chamam de fonte, outros chamam de todo, outros chamam de energia superior, energia cósmica e assim por diante. Depende de cada um e ou de cada civilização ou de cada estrutura. Para isso, nosso lema está sempre em aberto, na tentativa de humildemente conceituar Deus para nosso entendimento, para que nós possamos alcançar aquilo que Jesus disse e a história diz por fatos que sim, que ele disse realmente isso. Mas o lema é Deus igual a vida, igual a amor, igual a ciência, igual a amor, igual a vida, igual a Deus. Começa em Deus, termina em Deus, ou nunca termina, porque Deus está em tudo e tudo está em Deus. Aparentemente é algo complicado de conceber, mas ao mesmo tempo é muito fácil. O que é criado? O que é que aparece? Vida é a primeira coisa. Vida. Sem a vida, depois de Deus, sem vida, não tem lógica amor. Não tem lógica ter conhecimento. Não tem lógica eu existir. Não tem lógica nada. Mas a vida, dentro do nosso vocabulário, é uma questão de amor. Uma questão de amor de quem? Bom, digamos que seja uma questão de amor de Deus. Da fonte criadora. Nós já estudamos detalhadamente várias possibilidades, várias coisas. Nós vamos estar sempre falando a respeito, mas não é o momento agora. Porém, por amor à vida. E a partir disso vem a ciência. A ciência material e a ciência não material, e muito mais do que nós conhecemos, porque tudo isso que nós estamos falando aqui não é nem 0,00000001% do tudo. E olhe se é que nós não temos que colocar mais zero nesse caminho. Mas ciência nada mais é do que uma palavra que é utilizada como sinônimo de conhecimento. Isso é ciência. Conhecimento. À medida que que nós vamos conhecendo mais alguma coisa, nós vamos vendo que não conhecemos nada, porque sempre há alguma coisa a mais a conhecer. Uma coisa sempre levando a outra, e nós vamos, o ser que começou a vida de forma simples e ignorante, ele vai começando a entender que existem muito mais coisas do que só aquele início simples e ignorante. E agora o amor, depois da ciência, que não é depois, está sempre ampliando, esse amor já torna-se diferente do amor anterior, porque o anterior, ele existe o amor, mas para ele um amor ainda mais simples. Mas esse agora não, já é um amor consciente, raciocinado. E com esse amor raciocinado, eu valorizo melhor aquela vida. Aquela vida que veio antes da ciência, agora já é uma vida raciocinada. Eu tenho que observar melhor, baseado na razão, na lógica, baseado no bom senso individual e nos fatos. Quem prova os fatos? A ciência. A ciência prova e a ciência desprova, mas a ciência não é. Sem uma, não tem a outra. Sem a outra, não tem a uma. Agora eu estou dando valor maior à vida. Que vida é essa? A fonte. Então ou seja, cada um de nós, você, é um pedacinho, uma centelhazinha da fonte. Já estudamos como é que é essa centelha. Não vamos entrar no detalhe, senão nós vamos sair do nosso assunto. Muito bem. Então vamos a um parágrafo nos presenteado por Frei Galvão. Somos seres imortais. Falamos isso ainda. Vamos viver pela eternidade afora. Os bons colhendo os frutos do seu pomar. Vejam, do seu pomar. Não é o do outro pomar, não é do seu, é você
que faz a semeadura. Lembra a charrua? É você quem planta. O que é que você quer plantar? Quer receber bom fruto no seu pomar? E os ignorantes, ora, quem está antes da ciência está ignorante. Todos nós já viemos antes da ciência, nós iniciamos ignorantes, mas queremos continuar ignorantes, dando cotoveladas no que a ciência está dizendo como fato. Não estamos falando que a ciência é a 8ª maravilha do mundo, mas ela está como ponto-chave dessa história toda. E os ignorantes colhendo suas expiações. Ora, quando ele trata de expiações, está tratando de nós no planeta de terceira dimensão. Os planetas de terceira dimensão são de provas e expiações. É uma fase da nossa vida, ainda saindo do anti-ciência para depois de ciência. Jesus diz sabiamente: a cada um segundo suas obras. Repetimos a pergunta: e você? Vai continuar? Está convicto de que não tem nada a mudar? Vem uma pergunta da pergunta. E se tiver? Ou seja, se tiver que mudar, se tiver que mudar. É importante que nós saibamos isso, que nós definamos isso. Porque se nós vamos passar pela porta estreita ou vamos passar pela porta larga, somos nós que vamos escolher, colhendo bons frutos ou tendo que fazer as nossas expiações. E esses detalhes de passar pela porta estreita ou porta larga, tem os detalhes da situação que nós já tivemos a oportunidade de falar, mas nós poderemos falar mais, e você ter tempo de modificar-se. A modificação não precisa ser mostrada para ninguém, é individual. Bem, isso foi o que nos presenteou Frei Galvão. Mas lembrem que estamos falando, tudo isso é transição planetária. Transição planetária é muito falada, o tema, o assunto no meio espírita. O meio espírita fala muito nas palavras transição planetária, embora muitas vezes nem saibam o que é. Muitas vezes é só entra por aqui, sai por aqui, a pessoa, beleza, é só a transição planetária, lindo, bonito. Não é tão lindo e bonito desse jeito, não. É maravilhoso, mas nós temos que entendê-la. Nós temos que saber porque o nosso percurso mais adiante depende de sabermos como é que nós vamos nos comportar no momento que aparecerem as dificuldades ou as facilidades que exigem que nós passemos pela porta esquerda, pela porta larga ou pela porta estreita. Muito bem. O que é que Jesus veio nos trazer? O que foi que ele veio nos trazer? O que Jesus nos trouxe foi uma doutrina que solejava ou sacolejava pelas bases, os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes dos tempos. Do seu tempo, naturalmente. Tá? Naturalmente do seu tempo. Se isso está acontecendo hoje em dia, eu me abstenho de mencionar. Mas por quê? Ele bateu de frente principalmente com os fariseus e com os escribas. Os fariseus, bom, o fariseu na realidade antes não era uma seita, mas eles, a tradição da Judéia, ela tinha as escrituras e vivia em cima da tradição. Então tudo que se baseava na tradição, eles tomavam parte naquilo ali. Porém, havia muitas discussões entre os doutores ali, porque eles não concordavam com palavras, com sentidos de palavras. Então, isso daí fez com que começassem a aparecer várias seitas. E nessas seitas apareceram a seita do fariseísmo, dos fariseus, a seita dos saduceus, que eram
elas eram, não acreditavam em muita coisa. Na verdade, ela praticamente era só materialista. Era única, era pequenininha, não tinha muita gente não. Mas apareceram os escribas e outras. Eram muitas. Os fariseus, eles passavam todas as mensagens, todas as passagens das escrituras, eles não aceitavam renovações. Inovadores com ele, eles eram permanentemente inimigos e não permitiam que eles crescessem. Mas uma dessas seitas era dos escribas, e a seita dos escribas ela era composta por doutores que ensinavam as leis de Moisés e interpretavam para o povo. E eles eram muito amigos dos fariseus. Por isso que eles se juntavam para derrubar aqueles que estavam contra um e o outro. Que foi o caso quando Jesus bateu de frente com eles. Porém, os fariseus, a seita do fariseu, que foi a primeira seita de um ser chamado de Eliú, eles eram muito fortes. Eles não só tomavam parte em tudo que era de religião, assim, todos os assuntos religiosos das escrituras, sem deixar mudar, faziam daquilo dogma, como também eles faziam meio de crescimento, meio de crescer. Então ali eles levavam vantagem, dinheiro, poder, eles oprimiam as pessoas e assim por diante. Não era muito diferente de coisas que nós vemos hoje em dia, não. Ok? E aí, esses eram os motivos pelo qual Jesus foi bater lá na porta deles e dizer: olha, está tudo errado, não é assim não. E arrumou um problema, um problemão. Bom, assim o fizeram morrer a Jesus, crendo matar a ideia, matando o homem. Acreditava que a ideia ia morrer quando matasse o homem, acabou tudo, mas na realidade não era bem assim. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus e saída de um obscuro da Judéia. Quer dizer, o que mais machucaria eles é que veio do nada, veio de um menino lá da pobreza, lá veio do pequenininho. De onde é que vem isso, aquilo ali? Tá? Havia um tanto, Roma. O Império Romano não conseguia derrubar os fariseus, mas aí lá vem um menino do nada e está arrebanhando meio mundo de gente que está se formando contra eles. Muito bem. Jesus foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão. Quer dizer, lá na frente do palácio dos romanos, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combater, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Falamos agora há pouco. Muitos, a grande maioria, não estava convicta daquilo, mas ele estava levando vantagem. Poder sobre os outros, dinheiro, riquezas, etc. Era do interesse deles manter a situação como está, como é de hoje em dia também. Nos outros segmentos, não é só religioso não, nos outros segmentos também, tem segmento filosófico, segmento científico, segmento político. Tá? No segmento, digamos, das Forças Armadas. Muita gente, para chegar a ser general, precisa ter aqui o jeitinho, andar arrumadinho e tal. Se não tiver isso daí, pisar não é isso? Pisar nos subalternos, senão ele não serve. Bom, aí estariam as lutas mais terríveis que esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis. Mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante
porque se sobrepunham como verdadeira sobre as suas predecessoras. Ora, as outras estavam sobre leis falsas, sobre situações desde aquele momento antes, só por interesses na ignorância dos seus mentores e nos interesses desonestos dos seus mentores. Bem, então vamos ao nosso primeiro assunto, que trata da moral estranha. E na moral estranha, o nosso subtítulo envolve quem não odeia seu pai e sua mãe. Bem interessante, não? Bom, vamos ver. No item 1, uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha a bronca. E quem não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. No outra passagem, assim quem dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso foram palavras de Jesus, mas isso está lá em São Lucas, ok? São Lucas, nós vamos ver mais na frente, uma reencarnação de São Lucas. Foi, quem conhece mesmo é o pessoal do segmento espírita, espírita kardecista. Tem um ser chamado de Dr. Bezerra de Menezes. Ele foi reencarnação de Lucas, o Lucas da Bíblia, ok? O Lucas da Bíblia não conheceu Jesus, ele não viveu na época de Jesus, não. Ele viveu na época, mas ele não conheceu frente a frente Jesus, como nós falamos a semana passada. Ramatiz conheceu frente a frente. Doutor Espanhol, que nós falamos muito aqui, conheceu frente a frente. Muito bem, então está lá em São Lucas, no capítulo 14, versículo de 25 a 27, e também mais na frente, o que nós falamos depois, no versículo 33. Bom, vamos trocar em miúdos isso aqui, que é contraditório, não? Como é que eu vou ter que odiar meu pai e minha mãe para poder atingir, para seguir a Jesus, ser aceito? É complicado, mas vamos descomplicar. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, neste caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Dá para entender isso direitinho? Para alguns sim, para alguns não? Ok. O que acontece é o seguinte, é que, olha, Jesus falou, viveu numa época onde nada foi escrito. Depois vieram os apóstolos, e alguns escreveram alguma coisa, mas Lucas, como também Mateus e João, aí Lucas e... Oh, Jesus, me esqueci agora. Mas o outro, não, eu vou lembrar. É um crime isso. Mas não viveram diretamente com Jesus. Eles foram pesquisando. Anos depois, muitos anos depois, pergunta um, pergunta agora, tal passado, o que aconteceu? Ah, não, teve isso e tal. Bom,
Lucas foi um dos que encontrou Paulo de Tarso, que não viveu com Jesus também, ele não conheceu Jesus cara a cara, teve a passagem dele, mas não. E Paulo também passou muitas informações para Lucas, que escreveu. Agora imagine, se hoje nós falamos uma coisa aqui, saímos do local, quando chegar na esquina já temos esquecido alguma coisa do que nós falamos, já voltará alguma coisa? Imagine passando-se anos. Imagine se outra pessoa contando e você escrevendo que outra pessoa desse a impressão dela. Já se perdem coisas. Já se perdem coisas. Principalmente sentidos. Agora imagine sendo traduzido. Expressões que existem numa língua, num idioma, não existem no outro. E aí? E aí? Exemplo. Nós estamos no Brasil. No Nordeste do Brasil. Não, no Nordeste não. Vamos falar. Estamos no Brasil e a palavra sorrir, falamos disso ontem com alguém, então, ou alguém sabe que é ele, que está recebendo também, mas está recebendo esse vídeo, mas não. Então, sorrir. É a palavra sorrir, o verbo sorrir. Em inglês, o verbo sorrir é smile, to smile. O americano que aprendeu português, ele sabe que to smile é igual a sorrir, porque ele aprendeu português a sorrir. E o brasileiro também sabe, ok. Mas, se ele chega aqui no Brasil e alguém começa a dizer que fulano está mangando do outro, que fulano manga disso, manga daquilo, olha que fulano está mangando, ele sabe lá o que é mangar? Ele não sabe o que é mangar. A palavra mudou, tem o mesmo sentido, tem a mesma finalidade, mas mudou, é outra palavra. E existe o sorrir? Existe. Se ele falar sorrir, ela vai estar certo. Mas o outro está falando mangar e ele não sabe. Agora, imagine que nós estamos no Nordeste. Primeiro tem o seguinte, e manga, né? Porque mangar, eu mango, tu mangas, vamos supor sendo um verbo. Então eu mango, tu mangas, ele manga, então ele manga. Ele manga. Ok. Quantas mangas não existem? A palavra serve para várias coisas. A manga que cerca, o cercado que prende cavalos, a manga fruta, a manga de mangar, várias coisas. Então a própria palavra pode significar várias coisas e ele lá não sabe. Como no próprio país existem palavras para alguma coisa que são palavras diferentes. Por exemplo, no Nordeste nós chamamos macaxeira, no que em parte do Sul é aipim, no outro canto é mandioca, e é a mesma coisa, são as mesmas coisas, as mesmas raízes. Então vejam que já tem meio mundo de coisas que se complicam, que se perdem no meio do caminho. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez, só um erro, para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, que nós falamos no início, né? Quem não odeia seu pai e sua mãe. A palavra ódio, nesta frase, que São Lucas, Bezerra de Menezes, ele disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Não pode, Jesus não pode ter dito isso. Seria, pois, supérfluo discuti-la. Não vamos discutir, porque se Jesus não disse isso, não vamos nem discuti-la. E ainda menos procurar justificar. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou. Nós teríamos que ir atrás nos fatos. Realmente Jesus pronunciou isso? Ok. E na afirmação, ok, passou pela afirmação. Lembra que nós falamos dos crivos?
É verdade? Ele falou isso? Falou. Ok, uma vez que ele falou, é uma coisa boa e tal, mas no caso aqui é um pouquinho diferente. Mas ele afirmou, afirmativa, falou, digamos. Então temos que saber se na língua em que ele se exprimia, se expressava, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa época. O odiar daquela época é o mesmo tipo de odiar, o sentido é o mesmo de hoje. Nós temos que prestar atenção nisso. Nessa passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. Quem odeia, imagine, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: como eu estou consciente que se eu odiar minha vida agora, eu tenho um lugar seguro do outro lado, eu estou no céu, digamos assim, então eu vou agora, vou rechaçar contigo, com tudo. Não que eu vá fazer mal, mas eu vou fazer mal para mim mesmo. Eu não gosto disso, vou reclamar muito, vou rechaçar tudo. Porque eu vou ter que mostrar que eu odeio tudo para garantir o céu numa outra situação. Não bate essa coisa. A língua hebraica não era rica e muitas palavras com vários significados. Ela tinha várias palavras com muito significado. Ela era curtinha, pequenininha, não tinha muito. E uma palavra significava para muita coisa. O que iria dizer, o que é que se estava falando, era o sentido. A pessoa tinha que estar falando com o outro e no assunto que está, a pessoa usava a palavra e o outro entendia. Se não tivesse feito até para mandar uma carta, o outro iria se complicar para entender. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis, no livro da Gênesis, designa as fases da criação e seguiu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. O verbo hebreu, do qual deve ter se servido Jesus, o diz ainda melhor. Não significa somente odiar, ok? Não significa somente odiar. Aquela palavra lá de Jesus, não significava. Mas amar menos, não amar tanto quanto, igual a um outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no livro da Gênesis de novo. Lá no capítulo 29, versículo de 30 a 31. E Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, é evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. É assim que é preciso traduzir. Ela não era odiada como nós entendemos, ela era menos amada que Raquel. Lia era menos amada que Raquel. Então bate mais. Do mesmo jeito que lá na outra situação, se nós utilizarmos quem amar menos seu pai e sua mãe, amar um pouco menos, não amar tanto, ou seja, não estiver tanto preso a determinadas coisas, já bate melhor do que odiar. Porque quem ama menos não quer dizer que não ame. Não quer dizer que não ame.
é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, olha, conhecimento, ciência, hein? Sem esse conhecimento, quer dizer, ciência é conhecimento por fatos. O sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma língua e insignificante em outra. Segundo que é a ideia, né? Odiar, para nós ali naquele termo, odiar é inadmissível, mas para eles lá, insignificante. Segundo a ideia que a ela se atribuiu, na mesma língua, certas palavras perdem seu significado, alguns séculos depois. É por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. Essas observações encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a se equivocar sobre o valor de certas expressões e de certos fatos em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por esta razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. E Jesus nunca ia ensinar ninguém a odiar. Se ele era o puro amor, ele veio trazer a doutrina de amor. O amor, aquele amor que nós falamos depois da ciência já mais evoluído, porque nós já vimos a escala de graduação. Dentro da escala existe o que é o ódio. O que é o ódio? É o amor doente. É o amor, é o mesmo amor, está numa faixa só. Aqui está o amor, digamos, temos meio termo, e aqui começa amor, mas aqui ainda é amor, só que é menos amor. Então o amor que não está para cá, ele está doente, está aqui, o ódio para lá, e Jesus está, olha, pode colocar para lá, o amor puro. E nós vamos tendo mais conhecimento disso, estamos conversando sobre isso e lhe dando uma nova possibilidade de enxergar mais coisas e saber que nós temos que ir abandonando esse amor que está doente e trazendo ele para ficar são, para que nós passemos para cá. E para isso nós precisamos de ter conhecimentos. Conhecimento maior. Desculpas, perdão e assim por diante. Muito bem. Perguntas sobre isso? Lembrando que quem tiver perguntas, escreve. Pode escrever pelo WhatsApp, que nós vamos buscar ajudar a responder. O que nós não soubermos, nós vamos aprender juntos. Já falamos sobre isso. Pergunta. Essa questão de amar menos, por quê? Porque para eles serem discípulos, eles iam ter que amar as pessoas no geral, mas por isso que isso seria algo negativo, amar muito a sua própria família e não a todos, incondicionalmente, talvez? É uma frase só, melhor. É nos desapegarmos da matéria. Nós estamos no mundo da matéria e somos muito apegados à matéria. Não quer dizer que as pessoas não tenham que amar. Agora, amar demais, neste mundo, amar demais, traz outras dificuldades. Por exemplo, quem ama muito alguém passa a ter ciúme, possessividade. Então essas são coisas negativas. Então é equilíbrio. Jesus é modelo de perfeição porque Jesus ele nos passou para o nosso mundo, o nosso planeta,
de terceira dimensão, de prova e expiação, que o que é mais ponderado é o meio termo. Você vai saindo do ódio, vem para aqui e está no meio termo, porque ninguém aqui consegue amar jamais adiante. Muito. É para outra fase. Nós vamos entrar no mundo de regeneração e isso já amplia. Nós já vamos conhecendo mais o tipo de amor. O tipo de amor. Todos receberam o material de Sheliana. E ela está na quinta dimensão. E dá uma olhada. Ela deixou família para trás, deixou filho e deixou, digamos assim, né? Deixou companheiro para trás para vir para cá nos ajudar a passar pelas fases que ela já passou, que o planeta dela já passou. É amor. E ela menciona. E nós ainda estamos longe. Chico Xavier era professor lá. Imagina. E o que nós tivemos de mais próximo, depois de Jesus, mais próximo de amor aqui foi Chico Xavier. É o mais próximo. O que está. E Chico, digamos assim, ele mencionou, foi o doutor espanhol, se não me engano, que mencionou. Numa graduação, onde é que Chico Xavier estaria? Chico Xavier estaria mais ou menos pelo 5, 5,5, numa escala de 0 a 10. E nós estamos onde? Olha, nós estamos bem pertinho do 1. Estamos saindo do 1, talvez. Então imagina aí. Tá? Bom, encerrado esse assunto, vamos para o nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto está relacionado com a imigração e imigração dos espíritos. Lembre-se de transição planetária. Nós falamos ali daquilo, de nós aprendermos sobre aquelas coisas, estou apontando assim porque ficou por ali o roteiro, mas aprendemos e nós temos que estar associando tudo. Tá? Tem que estar associando. Tá? Mas tudo envolve transição planetária. Não só o que nós estamos falando aqui, hein, gente? Não só. Também tem que levar em consideração que o trabalho da doutora Mônica lá é transição planetária, como seus mentores, as pessoas que dão suporte a ela, os seres que dão suporte a ela. Tem o trabalho de Rodrigo Romo, tem vários, Edivaldo Pereira Franco, tem vários. Licença. No caso, tudo agora, nesse momento, é trabalho de transição planetária, porque... Todos. Um lembrete. O planeta precisa de uma massa energética. Uma massa energética. Essa massa energética não envolve percentual de 50% mais 1. Nós somos essa massa energética. Nós precisamos de coeficiente energético para que o planeta passe de forma sem problemas maiores para a quinta dimensão, que é de mundo de regeneração. Nós estamos nessa época, nesse processo. No momento, o planeta a população da Terra é de 25 bilhões, mais ou menos, 25 bilhões de seres. 25 bilhões. Encarnados são quase 8 bilhões. Mas no mundo invisível são a diferença disso daí. E nós ficamos mais de 1000 encarnações aqui brincando nessa brincadeira de vai e volta, e por merecimento volta, que chega antes, tem toda uma história. E são esses 25 milhões que ficam exercitando isso daí. Bem, nós vamos entender isso bem agora, vai ser bem interessante, não entender, mas bem interessante quando falarmos disso aqui agora, no próprio da imigração e imigração, que é de transição planetária. Porém, nós precisamos dessa massa energética. E nessa massa, essa massa energética, nós temos, nesses 25 bilhões de pessoas, nós temos, hoje, com a realidade da pandemia, a pandemia teve sua finalidade de congregar. O que é que faz com que essa massa energética aconteça? É que as pessoas comecem a acordar e agirem mais ou menos da mesma forma. Agirem como? Serem pessoas solidárias, fraternas, caridosas e assim por diante. Isso são coisas no bem. E isso envolve reformas íntimas. Então, às vezes, se dá uma saculejada de forma geral para que muitos ali no meio acordem.
Então, nessa sacolejada, quando começou a pandemia, antes de começar a pandemia, nós no planeta tínhamos uma massa energética de 21% dos 25 bilhões de pessoas. 21% estavam acordados. E haviam 20% de irmãos, seres que fazem o mal pelo mal. Não tem boquinha não, mal pelo mal. Esses irmãos já estão certos que não ficarão num planeta de quinta dimensão. Eles não podem mais. Eles já estão certos, já estão sendo empurrados pela porta larga. Tá? Mas a diferença, com o advento da pandemia, nos 21 que estavam acordados, passou para 24, mais ou menos 24. E os 20 caíram para 17. Ou seja, tem alguns que acordaram. Ou eles morreram. Não, eles acordaram, não é desencarnado, nós estamos falando no geral. Eles acordaram, bom, não há uma outra realidade. E na diferença, acordaram para a diferença, e a diferença acordou para o acordado. Isso é encarnado e desencarnado? São encarnados, é a população da Terra. Então é do invisível e no invisível. Então, essa diferença são os que estão dormindo. Tem cerca de 50 e tantos que estão dormindo. E nós precisamos tirar desses que estão dormindo, tirar a vírgula, né? Ajudar esses que estão dormindo. Nós precisamos fazer 3% mais, nós precisamos pelo menos de 27%, para que a transição seja boa. Porque senão, transição vai ter. O planeta vai sair da terceira dimensão, vai sair dessa situação física e vai ter um outro tipo de situação física mais sutil. Vai para a quinta dimensão. Agora, para que ela faça essa transição um tanto quanto não grosseira, fisicamente falando, precisamos da massa energética. Pelo menos de 27%. Mas se ela não alcança isso, entra uma coisa que a Sheiliana é um espacial, que ela menciona. Um povo manso tem uma transição planetária mansa. Um povo violento, você já sabe, né? E o que é que seria uma transição planetária violenta? Uma transição com tsunamis, com vulcões, com terremotos, com furacões, com tufões, com crateras, etc, coisas ruins. Imagine o quanto não tem de encarnados que desencarnariam tudo de uma vez só. Imaginemos, não é para tanto nessa altura do campeonato, mas imagine de repente Brasília com praia. E olha que a população, na grande maioria dos continentes, a população, verdadeiramente, a maior força da população estão nos litorais. Olha o problema, a população encarnada. Embora nós vamos falar agora há pouco, que matéria é só uma coisa, isso aí não tem importância, é só matéria. Nós vamos falar e ameniza a situação. Mas é necessário que nós entendamos que existem mais coisas do que só aquilo que nós aprendemos. E aprendemos de uma forma equivocada pelos interesses, falamos no primeiro assunto, pelos interesses tradicionais. Se aprendeu que, olha, se você fizer isso aqui, falamos da semana passada, você ficar em casa só rezando o seu terçozinho e tal, você está salvo. Será que não é assim? Será que é assim mesmo? E se não for? E se não for? É só um exemplo, que nós falamos nisso na semana passada, então é só um exemplo. E se não for? Você vai querer arriscar? Nós não vamos querer arriscar, então não faz mal eu ter novos conhecimentos e continuar do jeito que estou, rezando o meu terçozinho e tal. Porque se na hora que aconteceu eu sei por conhecimento como é que eu vou escapulir, o que é que me interessa fazer. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando melhor as nossas possibilidades para aquilo que Jesus veio nos trazer, porque quem trouxe isso foi Jesus. O trabalho já vinha sendo feito antes de Jesus para que Jesus trouxesse essas informações. Então, tem muito mais coisa do que só estar ali. Mas nem tudo que está ali
Como já vimos, foi Jesus que disse, ou nem tudo que está ali tem o valor do que Jesus disse naquela época. Embora muitas coisas são boas e são verdadeiras. Aliás, olha, a Bíblia é o seguinte. A Bíblia, vamos dizer que a Bíblia, que é um livro sagrado, ele é sagrado, mas vamos supor que só tivesse mentira. Vamos supor. Tudo ali é somente fantasia, não tem valor de nada. Tem valor sim.